dia a todos mais uma vez. Bom dia. Possa o Mestre Jesus continuar nos iluminando, nos orientando, nos intuindo em mais esta oportunidade de reflexão aqui nesta casinha, em mais este domingo maravilhoso de oportunidade que todos nós estamos tendo. Eu sempre falo com muita alegria, porque a gente às vezes não se dá conta, mas realmente é um motivo de grande alegria nós estarmos aqui juntos aprendendo. Porque nós começamos a perceber, desde os nossos primeiros anos de vida, como às vezes a vida nos apresenta desafiador em alguns momentos. E a gente começa a perceber que estes desafios nos parecem transponíveis, difíceis, porque na verdade algumas coisas nós deixamos de lado, nós esquecemos. E hoje aqui, nesta manhã, nós temos a oportunidade de relembrar. Porque às vezes nós focamos nas dificuldades, naquilo que nós chamamos de problemas, e esquecemos que muitas soluções nós temos, que muitas coisas boas nós estamos tendo e nós não estamos percebendo ou estamos esquecendo. Isso acontece muitas vezes quando a gente está bem e fica doente. Quando a gente fica doente, a gente lembra uma semana antes, um mês antes, fala, nossa, como eu estava bem, né? Fazia tanta coisa e agora eu não estou conseguindo fazer. Ou eventualmente quando a gente lembra no passado, alguns anos anteriores, né? Que a gente olha para trás e a gente pensava naquela época que tinha problema. Aí diante dos desafios que a gente enfrenta atualmente, a gente olha lá atrás e fala assim, nossa, eu nem tinha problema e eu pensava que eu tinha problema, né? Então a gente vai percebendo com isso que a vida, na verdade, é uma valiosa oportunidade de aprendizado e que as dificuldades que todos nós enfrentamos são como lições, são como aulas, como o aluno que frequenta a escola, que muitas vezes ele vai para a escola, ele não vai muito alegre, porque chega lá, ele vai ter que estudar, vai ter que dedicar, e às vezes ele gostaria de ficar em casa brincando. E assim é nossas vidas também. A Terra, a nossa vida, ela é uma grande escola. E a gente, no percorrer da vida, nós estamos em constantes lições, em constantes provas, inclusive. Mas quando eu falo prova, eu faço a seguinte observação. Prova não necessariamente é aquela dificuldade, eu tenho uma prova, eu tenho um desafio, eu tenho algo ruim, né? Mas sim aquilo que vai me promover, aquilo que vai me levar para adiante, né? Ou seja, quando nós fazemos provas na escola, para que servem as provas na escola? É para a gente passar de semestre, passar de ano, ir para novas séries, ou seja, a prova é o meio que nos proporcionará novas conquistas, é aquilo que vai fazer com que eu avance, que eu dê um passo a mais, que eu dê um passo adiante, um passo à frente, e isso é muito legal. Tanto é muito legal que quando eu termino os anos fundamentais, básicos ou médio de ensino, né? Quando eu termino o terceiro ano do ensino médio, e aí alguns fazem até uma festa de formatura, né? Pega o diploma, eu consegui o diploma. Ou seja, a gente olha para trás e vê o quanto aquilo tudo valeu muito a pena. O quanto nós faríamos tudo novamente. Nós repetiríamos todas as provas que nós tivemos, porque o objetivo daquilo era obter um diploma, uma certificação, uma promoção. E aquilo significava para nós, daquele momento em diante, uma vida mais alegre. Porque era depois daquele diploma que, além da bagagem de aprendizado que eu agora tinha dentro de mim, e isso ninguém tiraria de mim, mas era também aquele diploma, aquilo que iria me oferecer um emprego, me possibilitar um emprego, me possibilitar novos estudos. Por exemplo, se eu fosse para uma faculdade, né? Agora eu vou estudar para ser médico, ou vou estudar para ser veterinário, enfim, o diploma é uma nova conquista, ou seja, as provas que nós enfrentamos são conquistas, que enquanto durante aquele processo de provação,
a gente pode sentir um pouco de dificuldade, como às vezes o aluno lá na escola fazendo a prova, ele está suando, ele não lembra, ele estudou pouco, enfim, é toda uma dificuldade. Mas no passar daquela prova vem uma promoção. Ah, mas ele tirou 0, não tem problema, ele vai ter uma nova prova, vai ter um exame, vai ter uma nova chance, e com isso a promoção se dará, né? Ou seja, a gente percebe que as provas, elas em caráter, digamos assim, contextualizado, considerando todo o objetivo da prova, ela nos é positiva, por mais que durante aquilo a gente tenha dificuldade. E é exatamente assim as nossas vidas. A Terra é uma grande escola, uma abençoada escola, e que nós enfrentaremos muitas provas, mas que junto com as provas há também os momentos de recreio, os momentos de intervalo, os momentos que nós compartilharemos com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos companheiros, com os nossos professores, com os zeladores, inspetores, ou seja, todas aquelas pessoas que fazem parte daquela escola. E assim é também as nossas vidas. Nós vamos lidar com todos os tipos de pessoas que trabalham dentro dessa escola, mas todas estão juntas, unidas com um objetivo: fazer uma escola funcionar. E a escola funcionar tem como objetivo o aprimoramento de todos envolvidos, tanto aluno, quanto professor, quanto zelador, quanto diretor, quanto coordenador, quanto porteiro. Enfim, a escola tem o objetivo de aprimoramento de todos os envolvidos. E assim é nossas vidas. Mas quando eu falo isso, a gente às vezes parece que não sabia disso, porque a gente acaba esquecendo. A gente acorda pela manhã, é como se a gente olhasse para uma prova e só se prendesse àquela prova, no eventual desafio que ela me oferece naquele momento, que ela me impõe muitas vezes. Mas eu esqueço de contextualizar, de olhar tudo que está interrelacionado, de olhar tudo que é envolvido nessa aprovação, nesses desafios. E aqui nessa manhã, com muita alegria, a gente está refletindo um pouco aqui, como eu sempre digo e sempre repito, mera reflexão. Que às vezes alguém me pergunta assim: Alan, mas você falou sobre aquilo, eu acho que aquilo não é assim. Fique à vontade, ache o que quiser. Nós estamos aqui apenas numa conversa franca, numa exposição, numa reflexão. Eu, ao longo de minha vida, tive muitos professores na escola, e muitos falaram algumas coisas que eu achei interessante, outras que eu achei que não fez diferença nenhuma, outras que eu achei que não precisava eu ter ouvido, mas outros falaram coisas das quais eu, com muita alegria, me sinto honrado e privilegiado de ter ouvido naquele momento. Ou seja, tudo faz parte do montante, tudo faz parte do aprendizado. Porque às vezes nós supomos algumas coisas não serem importantes, mas hoje eu reconheço que até aquelas coisas que eu julgo que eu não deveria ter ouvido ou não precisaria ter ouvido, eu vejo que foi ótimo ter ouvido, porque inclusive a gente aprende as coisas que nós não deveremos aprender. Nós aprendemos tanto aquilo que nos é bom, tanto aquilo que que nos gera a possibilidade de eventualmente reconhecer que não é bom. Quando a gente faz um experimento e a gente às vezes acerta na 11ª vez, aí alguém fala assim: ele errou 10 vezes e acertou na 11ª. Não, acertou 11 vezes, ou seja, as 10 vezes que ele errou foram acertos também. Mas como assim, Alan? Foram acertos, pois ele precisava passar por aquilo para descobrir qual era a certa. Ou seja, sem as erradas, ele jamais iria saber qual é a certa. Ele precisava saber quais não eram as formas que não deveria ser feita, que não seriam as formas que não seriam acertadas, até ele encontrar a forma acertada. Com isso, então, a gente percebe que a nossa vida é assim, é um constante aprendizado.
Nós aprendemos as coisas das quais nos é interessante, nos ajuda, nos auxilia, e coisas que nós supomos não serem interessantes, mas que às vezes não é interessante naquele momento. Porque muitas coisas que eu aprendi também foram assim. Eu achei que não eram importantes, mas lá na frente eu falei como isso foi importante. É como uma peça de quebra-cabeça. No momento que você não precisa, ela não te serve. Mas durante o montar do quebra-cabeça, de repente falta uma peça. Aí você pega e pensa, nossa, aquela peça é aquela outra que estava perto de mim. Então agora ela começa a fazer diferença. E assim é com muita alegria que nós fazemos nossa conversa de hoje. E que, como eu também sempre repito, nossa conversa tem como norte principal, como referência principal, o Mestre Jesus. Ou seja, tudo que eu falar aqui, se eventualmente eu falar em caráter pessoal, minha experiência, minha história, isso não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é o que Jesus veio nos dizer. E eu venho meramente expor o que Jesus vem a dizer, né? Por isso que eu digo reflexionar, porque eu costumo dizer que eu não faço sermão, eu não fico dando sermão, coisa do tipo, no sentido de supor que eu estou com a razão e ninguém está. Bem pelo contrário, eu não acho que ninguém está sem razão, são apenas pontos de vistas diferentes. Tem pessoas que em nome de Deus estão explodindo as outras. Olha, eles estão sem razão? Não, é a forma que eles entendem que é certo. Para eles estão com a razão. Mas você não acha? Eu tenho que achar sobre mim. Quando eu conseguir resolver todas as coisas minhas, aí eu vou tentar achar sobre os outros. E a gente, quando olha para Jesus, foi isso que ele fez. Eu permito os outros serem como quiserem e a mim como devo ser. Ou seja, todo mundo podia ser do jeito que quisesse. Ele disse, eu venho para os doentes, eu não venho para os sãos. Ou seja, aqueles que acham que eu estou falando bobagem, continuem achando e fiquem à vontade. Só estou aqui para falar para quem eventualmente quer ouvir. Quem não quer, pode dar uma volta, está tudo certo. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho a ver comigo mesmo. Mas se alguém eventualmente quiser ouvir o que eu estou falando aqui, fique à vontade. Mas quem não quer, não tem problema, fique à vontade também. Porque a gente vai começar a perceber que Deus, Pai de infinita sabedoria, não precisa que nós alteremos suas leis. Não precisa que nós venhamos a revogar, a derrogar as suas leis perfeitas. Ou seja, o processo evolutivo se dará independentemente do que eu fizer. Ninguém atravanca o progresso. Falei isso outro dia aqui também. Ao longo da história, grandes impérios, grandes exércitos, onde estão tudo isso? Tudo pó, tudo poeira, né? No máximo registros fósseis, arqueológicos, né? Mas o que impera é o progresso, a evolução. E como vem Jesus nos dizer no Evangelho, o Evangelho dele se dará mais cedo ou mais tarde. Porque o progresso é inevitável e todos nós estamos fadados, todos nós estamos fadados ao progresso, todos nós caminhamos para a felicidade e alcançaremos mais cedo ou mais tarde, independentemente de nossa vontade. A nossa vontade é só para adiantar ou atrasar, mas ninguém consegue estacionar o progresso. Como eu disse, faça o que quiser fazer. Enquanto encarnado, você vai fazer durante 100 anos. Vou fundar um grande exército, vou liderar uma grande organização. Tá bom. Quanto tempo você vai viver? 100 anos. Então tá, depois você sai de cena e as coisas continuam, o progresso continua, outros assumirão, outros aprenderão com seus acertos e com seus erros e melhorarão aquilo que você fez. E assim tem sido ao longo de nossa história. Então a nossa conversa aqui hoje é uma reflexão sobre esta proposta de Jesus. Tão confusa, tão difícil muitas vezes da gente entender, embora ela é muito simples. Porque em suma ele diz, ame. Olha que simplicidade. Eu falo, muitos falam por séculos, todo mundo fala, mas para dizer
ame. Só que parece que ame a gente entende. Não entende. Parece que a gente não está muito entendendo isso. A gente ouve ame, ame, ame e tá, ame, vamos amar, é legal, é bom. Mas o que nós, né, nós todos, sociedade, né, ou humanidade, temos feito, né? Ninguém discorda que o amor é bom, que fazer o bem é bom. Mas por que a gente tem a impressão que estas coisas não são muito presentes? Por que dentro de nossos lares, dentro do meio que a gente vive, a gente tem a impressão que estas coisas faltam, não é? Porque parece que está faltando, quando a gente eventualmente vê uns com muitos, né? Uns poucos com muitos e muitos com pouco, né? É claro que, como eu disse, nós temos que levar em conta que o Pai de infinita sabedoria não permite que uma folha de uma árvore caia sem uma finalidade útil. Mas é aí que nós estamos fazendo apenas uma reflexão, ou seja, cabe-nos a nossa parte. Qual é minha colaboração perante isso? Eu tenho a ver comigo mesmo, né? Ou seja, a proposta de Jesus é uma proposta de reforma íntima, é uma proposta para nós olharmos para dentro de nós mesmos, reavaliarmos-nos e com isso nós assumirmos. E é estas novas posturas que nós assumiremos sempre é o que tornará nossas provas mais ou menos desafiadoras. Em outras palavras, como Jesus nos disse, eu lhes ofereço o caminho da paz. E este é o único caminho, ou seja, o caminho do amor, o caminho suave é este. Se você quer ir por outro, fique à vontade. Vai tropeçar bastante, vai cair, vai se arranhar, vai se machucar, vai se estupiar, mas quando você eventualmente quiser voltar aqui, quiser que eu lhe apresente o caminho, continuarei com muita boa vontade a te apresentar. E esta é a proposta de Jesus, é a proposta que nós estamos conversando hoje. E hoje o nosso tema principal é nós falarmos sobre esta autoridade do Evangelho de Jesus. Porque eu estou falando aqui sobre Jesus, sobre o Evangelho, e alguém poderia dizer, mas e daí? Quem garante que esse Jesus fala alguma coisa que seja útil? Nós vamos conversar sobre isso. Nós temos esta garantia. Nós temos a garantia de que a proposta de Jesus é uma proposta sem erro. Nós podemos ir sem medo de errar. Alain, é você que garante isso? Eu não garanto nada. E não acredite em nenhum homem que disser isso, disse-nos Jesus. Em nenhum homem. Mas a proposta de Jesus é muito grandiosa. E é isso que nós vamos conversar. Porque a autoridade da proposta de Jesus não está sobre um homem, e sim sobre todos os homens. E é aí que nós conversaremos sobre isso. Então nós vamos mais uma vez agradecer por esta oportunidade, por esta reflexão, em reconhecimento dessa oportunidade, que como nós dissemos, às vezes é uma prova. Alain, sabia que é uma prova ouvir você falando? Eu sei, é uma prova eu me ouvir falando às vezes. Quanto mais vocês prestando essa caridade para mim, deve ser uma prova maior ainda, né? Sorte de vocês, né? Mas tudo bem. Vocês serão promovidos mais rápido do que eu, né? Receberão o diploma a cada domingo, né? Tem um diploma, um certificado que garante para vocês, olha, ouviu o Alain mais um domingo, Jesus, eu sei, meu filho, já tem aqui mais um degrauzinho, aguentou o Alain no domingo, legal. Então vamos mais uma vez agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos compartilhando estas reflexões. Como eu disse, mestre é só o Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres. Muitos são aqueles que colaboram, auxiliam, com muita boa vontade, mas todos auxiliam à sua maneira, seja oferecendo um auxílio direto, um auxílio indireto, seja oferecendo o pão, seja oferecendo uma casa, seja oferecendo uma cidade, tanto faz. Todos aqueles que colaboram em nome do bem estão assim colaborando com Deus, com o Pai de infinito amor,
presente em toda parte, toda bondade. Pedimos, Pai, forças para todos aqueles que passam pela provação. Pedimos a luz para aquele que procura a verdade. Ponde, Pai, no coração do homem a compaixão, a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito guia, a criança órfã, que ela possa ter o Pai. E este Pai possa ser todo aquele ser de boa vontade, independentemente de ser teu filho, de teu rebento, teu filho biológico, mas aquele filho do coração. Assim como Deus de infinito amor é o nosso Pai, do nosso coração, o todo sentimento. Agradecemos mais uma vez. Então, meus amados irmãos, como nós falávamos, esta autoridade da qual Jesus nos apresenta é algo inquestionável, que nunca ninguém pôde questionar. Ô Alain, mas Jesus não era só um homem? E cadê a autoridade de um só homem? Então, aí que está. Embora ele fosse um só homem, ele próprio disse que estaria em todos os homens. Estaria em todos os homens. Por isso que nós estamos dizendo a autoridade do Evangelho. Porque aquele que nos apresenta o Evangelho, ele falou, gente, eu não estou aqui para liderar ninguém não. Eu não sou o dono eu não sou a última bolacha do pacote não. Eu apenas tenho aqui um manual de instruções. Mas o Pai que está no céu, lembrando que quando Jesus falava céu, apontava para o alto, e eu sempre falo aqui que as mais recentes descobertas da astronomia entende que lá tem um todo no universo, né? Ou seja, quando Jesus apontava para o Pai que está no céu, ele estava falando do Deus presente em todo o universo, em toda parte, em todas as coisas, inclusive em cada um de nós. E é por isso que o Evangelho nos traz esta autoridade, porque a autoridade do Evangelho, ela vai de um extremo ao outro do universo, do extremo ao outro do planeta Terra, de todos os homens. Ou seja, pela razão, pelo princípio da concordância, nós jamais iremos superar a verdade. Alguém pode, até ter um ditado que diz assim, mentira tem perna curta, né? Não tem um ditado assim? É verdade. Ou seja, o que não é verdade não se sustenta por muito tempo. É isso que Jesus vem nos dizer. Ou seja, ele nos dizia que o que ele estava falando, se não fosse verdade, iria se apagar, se perder. Mas, se aquilo se sustentasse e tudo que contrariasse aquilo fosse se perdendo, fosse se apagando, implicaria que aquilo seria verdade. E é isso que aconteceu, é isso que tem acontecido todos os dias desde quando Jesus nos apresentou o Evangelho. Ou seja, passa-se os anos e a cada dia mais todos nós estamos chegando à conclusão de que Jesus estava com a verdade. Olha, mas todos nós estamos chegando a esta conclusão? Sim, todo mundo, inclusive as universidades, as escolas, os líderes religiosos, todas as pessoas do mundo estão chegando a esta conclusão. Às vezes falando com outras palavras, mas falando a mesma coisa, e o que importa é a essência, não é a forma, né? Ou seja, quando a gente vai comprar uma garrafa de água, para nós importa o que está dentro da garrafa. Se a garrafa é de plástico, se ela é de vidro, se ela é amarela, verde, isso não nos interessa. O que importa é que nós estamos buscando a água. É ela que irá matar a nossa sede, não a garrafa. E assim também é o Evangelho de Jesus. Não importa se nós estamos chamando de Evangelho, de sociologia, de história, seja lá que nome que a gente estivesse dando a ele. O fato é que a essência que ele nos apresenta, que a essência é
o amor no seu sentido mais profundo, no sentido de todo, né? Aquele amor que fica até um pouco difícil da gente definir, né? A gente vê que isso tem se sustentado com o passar do tempo e atualmente mais do que nunca. Recentemente, fazendo uma pesquisa, eu me deparei com um fato muito curioso. Um dos maiores, tidos como um dos maiores pensadores de nossa história, de nome Immanuel Kant, tido pelas universidades como um dos pensadores mais geniais, mais brilhantes, ele chega à conclusão de que ética é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Olha que coisa curiosa. Precisa alguém genial, precisa ser alguém com séculos e séculos de bagagem de conhecimento, né, as universidades, para chegar à conclusão de que ética é fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse. E a ética é então uma palavra muito presente hoje em nossa sociedade, em nossas leis, em nossos governos, em nossas escolas, em nossas famílias, ou seja, todos nós entendemos que precisa ter ética para as coisas funcionarem. E alguém então chega à conclusão que ética é fazer para o outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Parece que foi isso que Jesus disse, há 2000 anos atrás mais ou menos. E é nesse sentido que nós começamos a observar a autoridade da proposta de Jesus. Ou seja, ele não falava dentro de uma universidade. Ele não era tido na época como um dos pensadores mais geniais de toda a história. Como eu disse que Immanuel Kant foi tomado como. Mas 2000 anos depois nós estamos chegando a esta conclusão. Ou seja, a verdade se sustenta com o passar do tempo. E pela razão, pelo princípio da concordância, como eu disse, o mundo inteiro concorda que ética é bom, que todos devemos ser éticos. Ou alguém aqui acha legal desviar dinheiro público? Quem acha legal desviar dinheiro público, levanta a mão. Quem acha legal furtar dos outras pessoas, roubar, levanta a mão. Porque todos nós entendemos que precisamos da ética. Que a ética é o princípio básico da boa convivência entre todos. E Jesus, então, em outras palavras, falava da ética. Embora talvez ele não tenha usado a palavra ética, porque ele não definiu ética aquela vez, nós usamos ética hoje, mas ele resumia numa palavra que definiria todas as outras palavras que nós poderíamos inventar. Amor. Olha que coisa curiosa. É curioso, né? Eu acho muito curioso. Ou seja, a autoridade do Evangelho ela é expressada na opinião universal. Olha, não tem igreja certa e igreja errada? Não, todas estão falando corretamente. A diferença é que cada um olha de um ponto de vista. Lembra como eu falei? Né? Se eu olhar daqui, eu digo, eu estou vendo o nosso amigo Orlando de frente, né? Se eu ficar aqui mais para cá, eu estou vendo o nosso amigo Orlando de lado. Eu agora estou vendo a Orlinda, né? Ou seja, falei mentira? Não, mas cada hora eu estou olhando de um lado. E às vezes da onde eu olho, eu não enxergo determinada pessoa. Isso não significa que ela não está aqui. Significa sim que eu não a estou vendo, mas ela continua aqui. Ou seja, muitas coisas são nos faladas e sob o ponto de vista da pessoa que fala. Mas o que a gente vai perceber é que o que Jesus fala não dá para discutir. E é nesse sentido que este consenso universal, né, a gente vem estabelecer a autoridade do Evangelho de Jesus como referencial para todas as coisas. Todas, se eu pudesse escrever todas, eu ia escrever tudo maiúsculo, tudo em letras garrafais. Porque nós costumamos, com o passar dos séculos, achar que Jesus é conversa de domingo de manhã, de quarta à noite, ou de sábado, tanto faz, né? Ou seja, as coisas que Jesus falou são coisas para alguns momentos de minha vida. Quem sabe, na hora que eu tiver todo surrado, todo atropelado, ou quando eu estiver, sei lá,
querendo garantir um passaporte para o futuro, um paraíso, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente percebe que a proposta de Jesus é muito melhor que isso. A proposta de Jesus é muito melhor do que um céu quando a gente desencarnar daqui, sei lá quanto tempo. A proposta de Jesus é que nós tivéssemos uma paz plena, independentemente de onde nós estivéssemos, independentemente de um céu, quando eu desencarnasse. Embora ele falava muito sobre a esperança, tenha fé, confiança, tal, o futuro vai ser melhor. Ele falava porque naquela época as pessoas estavam com muita dificuldade de entender essas coisas que eu estou falando aqui hoje. Que a paz é possível agora. Porque ficava muito difícil. Naquela época ainda tinha escravidão, tinha tortura, né? Ficava difícil você explicar, aguenta a prova da tortura aí que vai passar, aguenta a fogueira aí no teu pé aí que vai passar. Ficava mais difícil de Jesus explicar sobre esta paz. Mas alguns provaram que até diante da fogueira era possível ter paz. Inclusive Jesus provou isso. Perante a cruz, ele se manteve em paz. É tudo muito curioso. Então nós percebemos esta autoridade que Jesus nos apresenta. Meus amados amigos, meus amados companheiros, que me prestam a caridade de me ouvir, me aguentar, alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação, alguma observação sobre o que nós aqui falamos hoje? Não? Sim? Todo mundo quer perguntar? Um de cada vez, hein? Não, todo mundo ao mesmo tempo não, um de cada vez, senão eu não vou entender a pergunta, né? Então, meus amados irmãos, como eu sempre costumo dizer, né? Falei mais uma vez, muitos falam, muitos estão falando, pelo mundo inteiro, pelos séculos, mas o fato é um só, a proposta que Jesus nos apresenta. Essa a gente pode mergulhar de cabeça, sem medo de errar. A gente pode pegar o Evangelho de Jesus e ler. Se eu não sei ler, eu posso ouvir em algum lugar. Podem vir aqui me ouvir, podem ir ouvir eventualmente algum outro religioso, mas tenhamos sempre atento a essa proposta que Jesus nos apresenta, porque ela é a solução para todas as coisas. Todas, lembra que eu disse que eu queria escrever todas em maiúsculo? Todas as coisas. Tenhamos em mente a necessidade de Jesus estar presente em nossas vidas todos os momentos, que com certeza nossos fardos serão mais leves, nossos jugos serão mais suaves. Bom, como todo mundo quer fazer pergunta e ao mesmo tempo não vai dar, eu vou pedir para estar escrevendo ou depois estar me chamando, tá? E a gente conversa sobre as perguntas, as respostas. E mais uma vez então quero agradecer a todos, inclusive aos desencarnados que estão aqui a nos ouvir nesta reflexão, compartilhar esta reflexão, né? Agradecer a todos que colaboram em nome de Jesus para este nosso momento, que propiciaram para nós este momento de conversa, de reflexão, que muitas vezes a gente não consegue fazer em outros momentos, perante as necessidades e os imperiosos desafios dos quais todos nós enfrentamos. Mas mais uma vez nós agradecemos então ao Pai de infinito amor, de infinita sabedoria, que tão perfeito que é, jamais precisaríamos derrogar suas leis, jamais precisaríamos alterar qualquer coisa que fosse. Basta que olhemos com muita sinceridade para o Pai de infinito amor, e assim iremos reconhecer sua grandeza, sua sabedoria. Por isso sabiamente disse o Mestre Jesus: Pai, seja feita a tua vontade, em toda parte, em todo o céu, em todo o universo. Pois só vós, infinita sabedoria, sabe aquilo que é melhor para nós. Sendo nós apenas parte de ti, não temos condições de saber aquilo que é melhor para nós. Seja feita, Pai, sempre a tua vontade. E perdoe pelos nossos erros, nossas ofensas. Perdoe-nos pela incompreensão de vossas leis sábias. No entanto, Pai, vós de infinito amor,
infinita misericórdia, nos perdoa sempre. Mais do que isso, jamais nos culpa, nos ama incondicionalmente. Portanto, Pai, aceitemos o convite para que desta forma, diante de nossas imperfeições, sabemos perdoar todas as pessoas ao nosso redor, pois todos nós somos necessitados de perdão e não cabe nos exigir maioridade perante todos. Não nos cabe requerer aquilo que nós mesmos não temos condições em oferecer. Se nós ainda não sabemos perdoar, como poderíamos exigir perdão dos outros? Portanto, Pai, permita-nos que possamos aprender, ainda que muito pequeninos diante de Ti, caminhar dia a dia, rumo a Ti, rumo à perfeição, rumo ao amor. Assim possa ser sempre como sempre foi, como sempre é, graças a Ti.